pessoal que a gente se filie. Nós temos que estar com os RHs muito unidos para que a gente traga para a juventude, para os RHs de hoje, para o mercado, o que há de mais moderno e mais atual de técnicas, de maneiras, né, de se trabalhar o RH. Estava, inclusive, conversando com algumas pessoas de possibilidades muito grandes de a gente chegar no Congresso Nacional, inclusive com legislações que sejam pertinentes à nossa área, para a gente ajudar a nossa categoria. Então, altamente recomendo que suas empresas e vocês, CPFs também, se cadastrem, se associem. Eu passo agora a palavra para o meu querido presidente Alberto Reutemann. Obrigado, Esther. Muito obrigado. Boa noite. Você se desdobrando aí, né, no meio de um evento para estar conosco. Obrigado mais uma vez por todo o apoio, né, por todo o conhecimento, por todo o carinho. Boa noite a todos vocês, a todos, a todas. Que legal a gente dedicar um tempo aqui, né, para a gente estar reunidos em mais um evento da APSA, uma associação que vem transformando a maneira como a gente vem lidando com recursos humanos. Já vejo aqui várias carinhas conhecidas para que a gente consiga avançar. Esse é um encontro aonde a gente tem um objetivo. A APSA tem muitos eventos. Esse é um evento especificamente onde a gente fala sobre cultura geral, né? Para permitir que os nossos profissionais de RH tenham um repertório, né? Tenham bagagem para lidar não só com o seu C-level respectivo, mas principalmente também para que o nosso setor ganhe mais envergadura com conteúdo, com formação de opinião. Então, o objetivo hoje é a gente fazer uma conversa, como a Esther muito bem adiantou, a respeito de alguns temas que eu tive a oportunidade de ver no Fórum Econômico Mundial, porque o Fórum Econômico Mundial hoje é um dos principais eventos, se não o principal evento, que trata a liderança de uma maneira muito aberta e é muito curioso, né? Vou ter oportunidade aqui de discorrer com vocês algumas informações. Vou projetar aqui minha tela e aí a gente vai conversando, vai batendo papo, né? Isso aqui, a gente está entre amigos. Uma das características da APSA é a informalidade, principalmente em momentos como esse, né? Para que a gente possa compartilhar uma quantidade grande de inquietudes de como é que a gente ajuda não só a transformar o nosso setor, mas constrói uma sociedade melhor. Davos acontece uma vez por ano, geralmente em janeiro, no final de janeiro, com exceção na época do Covid, que acabou sendo online, desde 1971, ele acontece presencialmente, nos Alpes suíços, e existe uma explicação muito curiosa, né? Vou contar para vocês, já projetando aqui a minha segunda tela, e fiquem à vontade também para escrever no chat, me interromper, não temos qualquer tipo de melindre. Basicamente, o que acontece no Fórum Econômico Mundial é uma iniciativa de um alemão chamado Klaus Schwab, e eu vou até parar de compartilhar nesse momento, até para a gente se olhar melhor, porque é uma história muito curiosa, né? Em 1971, quando qualquer pessoa era perguntada a respeito de por que uma empresa existe, por que uma empresa existe, né? A resposta comum seria: uma empresa existe para dar lucro. E essa resposta acabou populando a mente dos empresários durante muitas décadas. Para que serve uma empresa? Para dar lucro. Klaus Schwab, um economista alemão, choca o mundo e é o registro que a gente tem, o primeiro registro de alguém que foi cancelado na vida, né? Ele é perguntado o que ele achava disso, ele falou: uma empresa não existe só para dar lucro. Uma empresa existe para contribuir com a diminuição das desigualdades sociais, para ajudar a preservar o planeta, para ajudar a desenvolver novos ecossistemas, para antecipar tendências e preparar as pessoas para as intempéries que elas devem sentir e para desenvolver uma sociedade mais justa. Essa explicação do Klaus Schwab fez com que as pessoas olhassem para ele e o taxassem como louco, né? Falou: quem é esse economista, né? Pensa que é. E ele, bastante motivado em convencer as pessoas, parte para uma empreitada bem curiosa. Ele recebeu críticas dos principais empresários da época, a gente está falando aí do ano de 1970, né? E ele descobre que a maior parte dos empresários se reúnem em Davos para esquiar. Então ele resolve ir até Davos, junta o maior número de empresários que estão lá no seu período de férias, em janeiro, esquiando, e faz uma reunião para explicar suas ideias embasadas em uma série de estudos. Ali nasce
o Fórum Econômico Mundial. Desde 1971, todos os anos, a gente começa a ver uma reunião bastante forte de muitos empresários e de pelo menos 194 presidentes de companhia, 194 presidentes de países, para poder discutir o que é o futuro da humanidade. Então, é muito curioso, Davos é um encontro muito intenso, no máximo cada país manda 10 representantes. Eu tive a oportunidade de estar lá, depois eu conto como é que eu consegui chegar lá, mas 10 pessoas em média por país, no máximo. Então, é um encontro de 2.000 pessoas que discutem os temas mais variados, e é muito curioso, né? Porque a princípio eu ia como um mero telespectador, um mero ouvinte, e consegui depois ter acesso, né, às principais reuniões, tive a oportunidade de escolher e fazer a minha curadoria dos temas mais relevantes, e vale a pena fazer uma observação muito curiosa, né? São 5 dias de Fórum Econômico Mundial, com 200 plenárias. Plenárias que acontecem de maneira simultânea, são 9 plenárias que acontecem de maneira simultânea, e é muito curioso, cada plenária leva 20 minutos. Uma das premissas do Fórum Econômico Mundial é que não exista nada que você não consiga falar em 20 minutos, né? Então eu vou extrapolar até um pouco esse tempo, eu tenho aqui 1 hora para a gente falar de tudo que eu vi, né? E é muito curioso porque você percebe que as grandes consultorias esperam da Davos para poder transmitir as suas principais ideias. Então, você está numa plenária com a McKinsey, que está apresentando o seu novíssimo relatório de liderança. A hora que começa a baixar um pouco, né, a temperatura, você sai correndo, vai para outra plenária para ver o primeiro-ministro do Japão falando, e no meio do caminho você encontra com o Zelensky. Né? Não é muito comum encontrar o Zelensky todo dia. Você cumprimenta o Zelensky, tira uma foto com ele. Ali não tem problema, porque afinal de contas todo mundo que está lá passou por pelo menos 5 barreiras policiais, foi revistado, fez o teste do pezinho para poder ser liberado, passa por todo tipo de inquisição, talvez esse seja o nome, né? O depoimento, você explica, mostra convite, 10, meu papel, né, do convite ficou todo amassado de tantas vezes que eu mostrei. E aí você vira a esquina do Congresso, você encontra com a Greta Thunberg, troca uma ideia com ela, vê a Malala ou a Michelle Obama caminhando. Então, assim, é um congresso que reúne uma quantidade enorme de informações. Agora, imagine vocês ter que escolher quais são os temas para serem debatidos com todos esses 194 chefes de Estado, né? Hoje no planeta existem 194 países, você tem pelo menos uma grande autoridade lá. Tinha, inclusive, o Papa Francisco, ainda vivo, né? Mas já doente, enviou um emissário, né? Um cardeal, para dar uma mensagem do Papa. Foi muito curioso, é um evento muito forte, muito representativo. E claro, né? Relembrando o contexto de Davos, o Donald Trump tinha acabado de tomar posse, né? Ele não foi para Davos pela recência da posse do cargo, mas ele fez um depoimento forte e eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês como foi essa sensação. Mas imaginem vocês a dificuldade que é conseguir juntar todos os assuntos mais relevantes. O grande desafio de Davos é fazer uma curadoria forte sobre aquilo que o mundo deveria discutir. E com isso eu mostro para vocês as 5 trilhas que Davos selecionou de discutir com grandes especialistas, grandes cientistas, junto com esses chefes de Estado e presidentes de empresa. O primeiro está aparecendo aí na tela de vocês, diz respeito ao tema de reconstruir a confiança. O Covid minou a confiança em praticamente todas as instituições existentes no planeta, né? Um evento realizado, uma pesquisa realizada pela Eurásia, que é uma das grandes instituições que mapeiam riscos, detectou que hoje a instituição que logra muito mais confiança do que qualquer outra é a instituição do Corpo de Bombeiros. Os senados, as câmaras, as igrejas, ou mesmo as ONGs, não têm a mesma confiança lograda antes do Covid. Por que isso? Porque quem salvou a humanidade foi o mercado farmacêutico. E, ao mesmo tempo, existem quesitos que fazem a gente também se deparar com um aspecto curioso com relação à confiança, né? Hoje nós compramos coisas online de pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, como é que a gente confia para dar o nosso dinheiro e não confia em outros aspectos de pessoas que a gente está vendo o tempo todo? Tinha uma trilha sobre isso, vocês vão ver. A segunda trilha diz respeito a reimaginar o crescimento. É notório que a gente vem utilizando os recursos minerais
do planeta de uma maneira muito incisiva, numa velocidade absurda. A gente usa o termo fast para poder descrever boa parte da maneira como nós, seres humanos, estamos nos relacionando com a atual sociedade. Então, a gente tem o fast food, o fast content, o fast fashion, e a nossa paciência é cada vez menor com relação ao consumo de informações. A gente consome as coisas de uma maneira mais superficial, compra as coisas e quer receber imediatamente, e tem uma expectativa de crescimento, principalmente nas grandes companhias, que a gente vai dobrar de tamanho em 5 anos, né? Provavelmente as empresas que vocês trabalham ou trabalharam já discutiram um orçamento onde a gente fala, vamos crescer 15% ao ano, 20%, talvez dobrar de tamanho em 2, 3 anos. Como é que a gente reimagina o crescimento, sendo que a capacidade produtiva da humanidade vem sendo colocada na berlinda sobre as suas reais intenções? A terceira trilha falava sobre investir nas pessoas. Talvez essa seja a joia da coroa de Davos, né? Todos os anos, a cada 2 anos, eles divulgam um relatório que mostra quais são as grandes competências que vão ser alvo de desenvolvimento ou de valorização para os próximos anos. E, ao mesmo tempo, com o advento da inteligência artificial, 170 milhões de novos empregos vão surgir e 90 milhões de empregos vão desaparecer. De que lado nós vamos estar? Uma quarta trilha, que a gente vai abordar pouco aqui, mas eu vou deixar os caminhos também para que vocês queiram aprofundar, caso vocês queiram, é sobre proteção do planeta, né? Claro, é nítido que a gente nunca poluiu tanto o planeta, nunca passamos por um degelo tão acelerado das calotas polares, ou ao mesmo tempo vimos transformações globais radicais que colocam em risco, inclusive, a existência, né, de cidades litorâneas, ou mesmo a quantidade até de lixo fora do planeta que a gente tem. Então, como é que a gente protege? Na época de Davos também foi divulgado o relógio do fim do mundo, né, que está em 81 segundos, vale depois a pena dar uma lida sobre a maneira como a gente vem se relacionando né, com a natureza. A gente sabe que existem novas indústrias surgindo o tempo todo. Nós tivemos a oportunidade de ver algumas delas surgindo, né? Eu venho, por exemplo, de uma época, tenho 48 anos, que era muito raro você ter um mercado de pets, né? Hoje você tem um mercado pujante de pets. Nós vimos o mercado do streaming nascendo por causa do 5G. O 6G está para chegar, que vai revolucionar o mercado de games, né? A gente viu a Netflix nascer, a gente viu a Amazon nascer, mas ao mesmo tempo a gente também olha todos os jogos de futebol, o mercado de bets também surgindo, né? Quais são as novas indústrias numa era que Davos chama da era da inteligência? Uma era em que, em um único dia, nós produzimos o equivalente de conteúdos proporcional ao que os nossos avós levaram 70 anos para consumir. O meu amigo Raul Santelena, né, que cuida da marca do Banco Itaú hoje, fez um estudo maravilhoso no livro Marcas Viscerais, onde ele aponta que nós produzimos o equivalente nós consumimos, ou pelo menos temos contato, com 1.500 informações por dia, mas a nossa capacidade cognitiva só consegue digerir 15 informações. Então, essas 5 trilhas permitiam que você escolhesse quais eram os assuntos mais relevantes para que você pudesse se aprofundar de acordo com o seu ramo de atividade. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas, né, para dar tempo de a gente bater um papo. O primeiro tema diz respeito a reconstruir confiança. A reconstruir confiança é um tema que começa fazendo algumas provocações, mostrando que o comércio global já está tão interligado de uma maneira tão uníssona, que hoje o valor, ou pelo menos o volume de compras online é muito maior do que o consumo ou vendas offline. Então, se a gente somar todas aquelas vendas ou compras que a gente faz esporadicamente nas nossas padarias, farmácias, onde a gente vai presencialmente, já é menor do que o volume de vendas online dentro desse mercado. Claro que o Donald Trump, quando ele chega e fala Make America Great Again, é uma curiosidade que algumas pessoas podem não entender. Quando ele fala Make America Great Again, ele não está falando América do Sul, América Central, nem América do Norte. Ele está falando Estados Unidos da América, né? A gente chama os Estados Unidos de Estados Unidos, mas eles se auto-intitulam América, assim como a gente não se auto-intitula República Federativa do Brasil, né? A gente se auto-intitula como Brasil. Quando o Donald Trump fala Make America Great Again, ele está convidando outros países a se isolarem. Tanto é que em Davos,
as plenárias mais competitivas, né, como essa que está aqui, de uma foto que eu tive a oportunidade de tirar, falava sobre o movimento de desglobalização. É muito possível que nos próximos anos nós tenhamos movimentos onde os países vão passar a se isolar política e economicamente. Quais foram os temas que a trilha de reconstruir liderança, reconstruir a confiança abordou? Basicamente esses que aparecem aqui, né? Quando a gente fala sobre reconstruir confiança, existem temas muito críticos, por exemplo, um deles que chama muita atenção diz respeito ao Japão, né? Japão é um país que vai sofrer um dos maiores desgastes relacionados à alteração climática, né? O Brasil, por exemplo, por curiosidade, um estudo também, numa das primeiras plenárias que eu tive a oportunidade de assistir, mostra que o Brasil vai conviver com uma temperatura recorrente acima de 40 graus. E o Japão vai conviver com uma temperatura recorrente abaixo de 0 graus. Ao mesmo tempo, a gente sabe que boa parte da economia japonesa é fundamentada na piscicultura, né? E os peixes hoje estão prestes a sofrerem proibições de uma série de países. Imagina, né? No Brasil a gente tem um problema de gripe aviária, a China para de comprar as nossas aves, né? Ou febre aftosa, né? No nosso gado é interrompido qualquer tipo de consumo internacional. A quantidade de microplásticos hoje que estão presentes nos peixes, em breve vão fazer com que a economia japonesa sofra restrições. E, ao mesmo tempo, a temperatura, né, bastante baixa também deve inviabilizar, além de um terceiro aspecto que vocês vão poder ver, a economia do Japão não suporta mais a quantidade de jovens que entram no mercado de trabalho para sustentar a quantidade de idosos que se aposentam. Ao mesmo tempo, a gente teve muitas discussões relacionadas à diplomacia, num planeta que vem se tornando cada vez mais dividido entre esquerda e direita, vocês vão ver. O fator surpresa ASEAN. ASEAN, por curiosidade, é um nome que poucas pessoas conhecem, mas diz respeito a um bloco econômico composto por Vietnã, Laos e Camboja. Há um consenso de muitos cientistas, de muitos economistas, que Vietnã, Laos e Camboja, pelo fato de estarem numa convergência de pouco impacto climático, que vão sofrer para os próximos 15 anos, e, ao mesmo tempo, a proximidade com os grandes produtores de chip e semicondutores, e até mesmo a proximidade de países que têm muita produção de minerais ricos, passa a ser o próximo Vale do Silício. Há um consenso que o novo Vale do Silício hoje é o México, na cidade do México, principalmente, e proximidades, planícies de Yucatán, uma área bastante convergente, né, que floresce principalmente startups de edtechs, foodtechs, que vem recrudescendo nessa região, mas a região do ASEAN é e deve ser o próximo Vale do Silício. E a gente acompanha já algumas conversas de algumas grandes big techs já querendo montar e transferir seus headquarters para lá. A Eurásia publicou o seu relatório de riscos globais, vocês vão ter oportunidade de ver. Um dos maiores riscos globais passa despercebido, né? Que é um dos grandes conflitos que a gente tem hoje dentro de uma nova sociedade ocidental, que a gente muitas vezes não valoriza, mas para não perder muito tempo, eu queria deixar claro uma das coisas que mais me surpreendeu em Davos, que é Davos trata o planeta Terra como uma unidade de negócio. Então, todo ano, Davos começa apresentando indicadores para mostrar se a humanidade está evoluindo. Esses indicadores remontam desde os anos de 1800 para ver como a gente está evoluindo, e eles chamam o Steven Pinker, que é um dos grandes antropólogos da atualidade, para começar Davos, numa plenária que reúne as 2.000 pessoas, para mostrar os indicadores do planeta Terra, e são esses indicadores que vocês estão vendo aqui, expectativa de vida, prosperidade. Eu vou mostrar para vocês, também a título de cultura geral, como vem evoluindo a unidade de negócio planeta Terra. Vamos começar falando sobre expectativa de vida, né? É muito curioso falar sobre expectativa de vida, porque em 1950 a expectativa de vida era de 48 anos, hoje a nossa expectativa de vida está em 73. Eu acredito que o meu slide esteja aparecendo para vocês, né? Um slide escrito Life, perfeito. Hoje nós temos aí uma expectativa de vida em 2024 de 73 anos. Isso tem uma repercussão drástica, principalmente países que estão com uma economia muito mais envelhecida, né? A gente está vendo que o número, né, de jovens que entram no mercado de trabalho não é suficiente
para suportar a previdência privada, a previdência pública, para garantir, né, o conforto das pessoas que se aposentam. Então, a gente vai ter temas críticos, principalmente com relação à previdência complementar. Como curiosidade, já existem apontamentos de que, a partir do ano de 2025, a nossa expectativa de vida cresce 1 ano por ano. Então, 2025, expectativa de vida de 74 anos. 2026, expectativa de vida de 75 anos. Já existem registros da história da humanidade de pessoas que viveram até 138 anos, porém com uma qualidade de vida baixa. Então, o grande desafio hoje do mercado farmacêutico, né, e do mercado de saúde ou alimentação, né, é conseguir garantir uma longevidade com qualidade. Ao mesmo tempo, quando a gente olha esse indicador de saúde, é também bastante curioso. Em 1950, por volta de 500 milhões de pessoas saíam do mercado por ano. Hoje, quantas pessoas morrem por ano? 60 milhões de pessoas morrem no planeta por ano. 60 milhões de pessoas. E outras 250 ficam incapacitadas por acidente, por um derrame, por um infarto. Ou seja, no total, 2024, ano passado, né, Davos foi no começo de 2025, então os dados ainda não estavam atualizados, por volta de 310 milhões de pessoas saíram do mercado de trabalho em 2024. E é possível perceber que esse número vem diminuindo, tanto pelos avanços das descobertas da saúde, a evolução de medicamentos, mas também uma consciência muito maior das pessoas a respeito da qualidade do sono, dos exercícios físicos, de novas descobertas para que a gente consiga ter um equilíbrio melhor em vida pessoal e profissional, apesar de que a gente sabe que tem muita gente morrendo por doenças das mais variadas. Quando a gente olha subnutrição, e é um dado curioso também, né? Esse gráfico mostra a comparação do crescimento da população mundial. Há também uma curiosidade bastante significativa, porque no mês de maio, nós, enquanto unidade de negócio Planeta Terra, devemos alcançar a incrível marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. O indicador amarelo mostra quantas pessoas existem no planeta, 8 bilhões. E o vermelho mostra o percentual de pessoas que morrem de fome. Ao contrário do que o Adam Smith preconizava, né, na Riqueza das Nações, quanto mais gente você tem no planeta, menos comida vai existir. É o contrário que a gente está vendo, né? A gente nunca teve um indicador tão pequeno de pessoas que morrem de fome. Então, está aumentando o número de pessoas no planeta Terra, mas diminuindo o número de mortos de fome, né? Pessoas que morrem, né, de fome. Então, há também uma inteligência por trás da distribuição de renda, que talvez não seja, obviamente, está muito longe de ser a ideal, mas a gente vê esse fenômeno acontecendo. Outro indicador, que é o undernourishment, que diz respeito à subnutrição. Vocês percebem que hoje todos os continentes vêm caindo nas suas taxas de pessoas subnutridas. Claro que ainda, né, o continente que é talvez uma das grandes esperanças, e vocês vão ver daqui a pouco em alguns indicadores, para sustentar a humanidade, a África é um dos continentes que tem a maior taxa de subnutrição, mas essas taxas vêm caindo de 1960 para cá. E claro que também a América Latina e Caribe, que tinha uma grande quantidade, né, de subnutrição, também vem fazendo ações, principalmente de saneamento político, de distribuição de renda, até o momento que a renda mínima universal consiga ser discutida de uma maneira um pouco mais estruturada. PIB per capita, né, fora do país. Aqui no Brasil a gente fala em PIB, fora do país, em inglês, a gente fala de Growth Domestic Product, que é o GDP, que é a renda per capita. Claro que se a gente pegasse esses 8 bilhões de pessoas e pegasse toda a economia global e dividisse, cada ser humano deste planeta teria acesso a 22 mil dólares, o que a gente sabe que não é uma verdade, né? Então, o que está acontecendo? A gente está distribuindo melhor a renda pelo planeta? Não necessariamente. Mas a gente está aumentando a renda do planeta. Eu tive a oportunidade de assistir uma plenária muito interessante, né, capitaneada pela Ana Botín, que é a presidente do Banco Santander, que apresentou um estudo feito pelo Santander mostrando que a economia global cresce 3,5% ao ano. O Brasil cresceu 3,7% o ano passado, né?
foi um recorde, mas a economia global como um todo, somando 194 países, a gente cresce por volta de 3,5% ao ano. Este indicador basicamente se repete nos últimos 25 anos. Então, a gente vem num processo de estagnação, de criação e geração de riqueza. Se nós crescêssemos 5% ao ano, cada família do planeta teria acesso a pelo menos mais $500 para poder existir e se desenvolver, o que é muito dinheiro. Outro indicador que vale a pena a gente mostrar é de extrema pobreza, né? Esse número também vem caindo de 1990 para cá. É um mundo onde a distribuição, né, do chamado Arco do Progresso vem se estabelecendo. No início da série, mais de 35% da população mundial vivia em extrema pobreza. Hoje, a Organização Mundial da Saúde considera a extrema pobreza com pessoas que vivem com menos de 2,15 centavos de dólar por dia. Este indicador vem melhorando, mais longe da gente ter, né? Claro que a gente olha de uma maneira global, o indicador é bastante positivo, mais longe da gente ter um número absolutamente confortável. Outro indicador mostra em pessoas que morrem em batalhas de guerra. Aqui a gente vê esse gráfico, né, que é muito, muito intenso, né, onde você teve mais de 25 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial, mais de 25 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Hoje a gente enxerga um período que o Steven Pinker e outros, né, antropólogos, o próprio Rohit Bergava, que abre o SXSW, fala que é um período de paz eterna, enquanto dure, né? A gente olha esse indicador que a minha reguinha vermelha mostra aqui, é um período de relativa paz. Por quê? As pessoas não estão morrendo em grandes conflitos. Porém, a gente sabe que os conflitos existem 32 conflitos hoje acontecendo no planeta Terra. 32 conflitos, dentre eles conflitos tribais, Sudão do Sul, Etiópia, Moçambique, guerras acontecendo, não só as guerras que aparecem na televisão, como Israel e Hamas, ou como Rússia e Ucrânia, ou como recentemente Índia e Paquistão, né? Um conflito que foi quente, mas que recrudesceu rapidamente por um acordo, né? Principalmente por uma interferência da Acnur e da ONU. Mas se a gente pega isoladamente estes indicadores aqui, coloca um círculo nesses indicadores, a gente enxerga também que existem diversos conflitos acontecendo. Esses 32 conflitos acontecendo, principalmente em Etiópia e Sudão, vem aumentando a quantidade de mortos no planeta. Mas, ao mesmo tempo, isso não chega até nós, porque às vezes você tem alguns conflitos tribais acontecendo no sul da Ásia, ou mesmo no chifre da África, não ficam muito conhecidos. Davos traz um indicador também bastante interessante, porque, como eu disse, existem 194 países, mas menos da metade são países democráticos. A democracia não é uma característica do planeta Terra. Apenas 80 países dos 194 são democráticos. E qual é a explicação, segundo Davos, sem qualquer defesa de bandeira política partidária aqui, por favor, quero deixar claro, mas o número, né, de países democráticos vem caindo e a explicação de Davos é pela chegada de partidos de extrema-direita ao poder, como um Talibã, né, no Afeganistão. Imediatamente, o aspecto de liberdade civil e democracia cai imediatamente. Assim como nesse segundo gráfico, de liberdade civil e participação política das mulheres também vem caindo nessa mesma proporção. A gente percebe, né, que a liberdade civil, a participação política das mulheres cresceu, mas, ao mesmo tempo, ela sofre alguns solavancos por essas alterações político-partidárias dentro de alguns países que talvez não estejam hoje muito no centro das nossas atenções jornalísticas. Por outro lado, quando a gente olha a ascensão dos direitos LGBTQIAPN+, o cenário é bastante positivo. E esse cenário de direitos LGBTQIAPN+, ganhou força, principalmente pela adoção de 5 aspectos pela maior parte dos países que ajudaram a diminuir, né, as divergências ou as discrepâncias de gênero que existem. Quais são eles? Primeiro, países começaram a adotar e reconhecer trâmites cartorários de pessoas da mesma orientação, passaram também a permitir a adoção de pessoas
a adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo ou mesma orientação, o casamento por pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento do terceiro gênero, ou mesmo temas relacionados a doação, herança entre pessoas do mesmo sexo. Então, a gente percebe que isso acabou, de 1950 para 2024, avançando bastante. O planeta Terra é um planeta que não é tão violento na sua média. Essa é a taxa de homicídios, né? Esse número aumentou bastante por algumas situações pontuais que nós tivemos em países que utilizaram também, né, ou que acabaram sofrendo alguns aspectos críticos de separação, guerras, mas hoje, para se ter uma noção, nós temos uma taxa de 5,8 pessoas que morrem, como dizia minha avó, né, de morte matada, né, a cada 100 mil pessoas no planeta. O Brasil é ainda um país muito violento, né? Se na média global 5,8 pessoas morrem a cada 100 mil habitantes, no Brasil esse número ainda é de 22,38 a cada 100 mil habitantes. O número de literate, que diz respeito à alfabetização, também vem melhorando significativamente, né? Olha que curioso, né? Esse indicador de 1820 mostrava que a maior parte da população global, por volta de 80% das pessoas, eram analfabetas e só 20%. Acompanhando aqui a taxa verde, vocês podem perceber que muito da taxa de alfabetização aumentou radicalmente, e hoje nós temos um número muito maior de pessoas alfabetizadas do que analfabetas. Alguns desses indicadores podem ser também conhecidos num livro de um médico norueguês, se não me engano, chamado Hans Rosling, que escreveu Factfulness, o hábito libertador de ter opinião baseada em fatos e dados. E o último indicador que eu trago para vocês, para fechar, né, essa abertura do Congresso, mostra sobre felicidade. Há uma correlação muito direta, mostrando que quanto maior é o GDP, quanto maior é o PIB do país, também maior é o índice de felicidade. Para facilitar o entendimento, o indicador amarelo é um indicador de felicidade do Brasil. O Brasil é considerado um país feliz, né? Por mais que nós tenhamos as nossas discrepâncias, né? As nossas pelejas políticas, econômicas, ou mesmo de futebol, né? Ou questões religiosas, ou os memes que nós somos um país feliz. Esse número que cai radicalmente é Zimbábue, né? Que teve uma trajetória absolutamente instável pelos seus conflitos políticos que aconteceram. Fazendo uma pequena pausa para ver se está tudo bem, a gente se olhar nos olhos. Foi aí bastante provocação a respeito de indicadores. Como eu disse, Davos trata o planeta Terra como uma unidade de negócio, né? Enquanto nas nossas empresas a gente trata faturamento, custo, turnover como indicador, Davos começa mostrando esses indicadores como sendo os principais da evolução. Tudo bem por enquanto aí? Comentários, dúvidas, desabafos? É evidente, né, Reutemann, que é a beira da piscina, né? Quer dizer, não sei qual a profundidade disso e qual é a variação. Quer dizer, nós estamos falando de um espectro de variação muito grande, né? E aí, quer dizer, se essas médias, né, que foram apresentadas, essas médias brasileiras, eu estaria muito feliz, né? Ou de alguns países, né? Então, realmente, eu diria assim que a média, representa realmente a característica do mundo marciano que está chegando, né? Mas talvez um pouco distante, né, da realidade de países importantes, como, por exemplo, a nossa, né? É só uma observação. Coletor, faz todo sentido, né? Porque a gente fica com a sensação de que está tudo bem, né? E não está, né? Ele começa olhando a unidade de negócio e o planeta Terra, né? Fala, ó, a gente está melhorando, o que não nos exime de uma quantidade grande aí de coisas que a gente precisa fazer pela frente e tem muita coisa. Oi, Raíza, bem-vinda. Eu achei curioso, boa noite, gente. Show de bola, como sempre, né, Humberto? Feliz aí de estar participando da APSA. Eu achei curioso a questão das guerras, né, que é um período menos violento e tal. Daí você falou das questões tribais, que de fato
mas as guerras não são em outros formatos, assim, na economia, na política, um pouco do que a gente está vendo agora com esses movimentos aí desde a virada, e também não falando de partido, mas falando um pouco numa visão aí de Guerra Fria estendida, mas com outras esferas, né? Esferas globais, tecnológicas, até de mercado, né? De importação, exportação. Então, como é que você sente se tem essas nuances debatidas ou se eles olham mais para a violência numa guerra ali um pouco mais tradicional, como as antigas? É uma ótima pergunta, Isa. Boa parte de Davos, assim, eu tive a oportunidade de participar de algumas plenárias que falavam muito sobre o aumento da violência verbal, né, com que as pessoas se relacionam. Tem duas características bem críticas. A primeira delas é que a gente aprendeu a navegar na superficialidade, né? É nítido que hoje, como a informação ela navega de uma maneira muito rápida, as pessoas começaram a valorizar porque muitos de nós vivemos ecossistemas onde havia uma dificuldade muito grande de ter acesso à informação. Então, eu tive a oportunidade de ver uma plenária muito interessante do Banco Mundial, onde se apresentava uma série de situações, e até uma delas, que foi o Ricardo Boechat, né, que caiu do helicóptero e muitas pessoas filmando o Ricardo Boechat ao invés de ajudá-lo. E a explicação é que em muitos lugares do mundo, hoje, a gente ainda não aprendeu a conviver com a liberdade de comunicação. Então, para as pessoas, registrar um acontecimento é mais importante do que ajudar alguém. Então, se eu estou vendo um motociclista caído no chão, a natureza de muitas pessoas é filmar para que todo mundo saiba, porque é muito mais importante dar notoriedade ao que está acontecendo do que necessariamente ajudar alguém na sua essência mais importante, né, das nossas relações humanas. Isso é uma característica, né? Não vamos entrar no mérito se está certo ou errado, mas a gente vive um período ainda de muita fúria, né? Hoje você tem voz no Twitter, no X, no Instagram, e boa parte das pessoas que se manifestam de maneiras raivosas. Por quê? Porque existe talvez uma necessidade mais primária de concordar ou discordar, e menos de tentar defender um ponto de vista, né? Então, isso também vem preocupado muito alguns cientistas, para que a gente consiga tentar entender determinados movimentos. A gente vai acalmar os nossos corações e evoluir como cidadãos, cidadãs, né, num mundo global, um mundo de inteligência, ou a gente vai cada vez mais se aproximar da violência verbal e utilizar a verborragia como nosso principal léxico, né, de defesa de pontos de vista, né? Mas isso foi discutido, sim. O que mais? Eliana, bem-vinda. Tudo bem? Olá, boa noite. Oi, Alberto. Excelente, muito bom. Nossa, que bela perspectiva, deve ter sido uma experiência sensacional. Eu vou pegar aqui uma carona na pergunta da Raíza, que é algo que, te ouvindo, eu fiquei refletindo sobre. Porque a gente vê muitas melhorias, então longevidade, né? Então, claro, a gente consegue erradicar doenças, a tecnologia promove uma melhoria muito grande de saúde, a gente está cada vez mais trabalhando em prevenção, a gente vê menos pessoas morrendo de fome, e, claro, cada país tem o seu cenário, né? Se dentro da própria cidade de São Paulo a gente já tem 1 milhão de realidades diferentes. Agora, como foi abordado, Alberto? Porque a gente tem esse contexto, mas a gente tem também uma grande complexidade de vida. Porque você trouxe a quantidade de informações que a gente recebe todo dia e a quantidade de informações que a nossa fisiologia cerebral nos permite processar de forma adequada. Então, existe uma complexidade das relações entre os países, existe uma complexidade em relação à quantidade de informação que a gente recebe, o mundo está totalmente digitalizado, então a gente percebe isso na criação de filhos, o que as nossas mães e avós nos diziam que eram os desafios que elas tinham, né? Para a educação hoje, o contexto é totalmente diferente. Então, foi abordado de alguma forma essa questão de melhoramos, estamos vivendo mais, mas tem um custo também, não tem? Tem algumas coisas aí em relação à complexidade. Tem ficado cada vez mais difícil, né? Ele é uma ótima observação. A Organização Mundial da Saúde recentemente divulgou um indicador
que 1/3 da população global está em burnout, absolutamente cansada, ou já vivendo o ápice das suas doenças psicossomáticas, né? Então, assim, de verdade, o consumo de todas essas informações, a inquietude, né? Faz com que a gente se torne cada vez mais ansioso, né? Tanto é que eu tive a oportunidade, no meu terceiro livro, né, de escrever Adeus Mundo VUCA, Bem-vindo Mundo Bunny, eu entrevistei o Jamais Cássio por algumas horas, onde ele fala que a gente vive um mundo muito ansioso e a gente não sabe direito explicar, né, a velocidade com que a gente entende que é o consumo dessas informações. Para algumas pessoas, essa ansiedade está atrelada ao fato de se abrirem mercados e sensações, né? O mercado de experiência, ele também é um pouco perigoso, né? Porque a gente quer viver tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, como a gente não vive tudo ao mesmo tempo, a gente se frustra, né? E começa a imaginar que as nossas vidas talvez não sejam tão emocionantes assim, né? Antigamente a gente trabalhava para viver, hoje a gente vive para trabalhar, né? A fotografia, por exemplo, conta muito dessa história, né? A gente tinha lá um rolo de... Você é muito jovem, né? Você não pegou essa época, né, Eli? Mas a gente pegava aquelas máquinas, você tinha 24, 12 fotos que você podia... Então você escolhia o momento mais importante para registrar. Hoje a gente senta o dedo no celular, a quantidade de produção de fotos não mostra geralmente o momento que a gente está vivendo, mas a gente só registra. Vide a quantidade de fotos que muitas vezes as pessoas tiram, e eu, inclusive, do prato que a gente está comendo, né? Para registrar. Eu quero registrar a ocasião, não necessariamente a experiência. Mas também a gente está vivendo esse excesso de produção de conteúdo, né? E a gente precisa saber lidar com isso, né? Por isso que duas novas nomenclaturas, né, surgem, né? Uma muito curiosa, né, que eu vou colocar no chat aqui para vocês, que é muito conhecida, que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora das coisas. No livro, né, o Essencialismo, né, do Greg McKeown, que eu tive a oportunidade de conhecer, ele fala que a gente fica com medo de ficar de fora das coisas, quando a gente deveria ter muito mais JOMO, que é Joy of Missing Out, alegria de não se envolver. Recentemente, em Davos, eu tive contato com o FOBO, né? Que é o Fear of Losing Audience, que é muito curioso, né? Perdão, o FOBO é Fear of Being Obsolete, é um medo de ficar obsoleto, que é muito... E o FOMA, né? Que é o Fear of Missing Audience. Então, a gente está vivendo muitos medos, né? Como é que a gente pode sobreviver e viver bem, não se rendendo a eles, né? Dalmo, bem-vindo. Oi, querido Alberto, boa noite. Mas eu estava vendo essa questão aí dos conflitos, né, que você passou, e eu vejo muita gente hoje ainda apreensiva e a gente tem uma nova guerra mundial em escala nuclear, mas foi discutido de alguma forma, porque para mim hoje o maior impacto não é a questão da guerra nuclear, mas é a guerra tecnológica. Como é que a tecnologia que está afetando o trabalho, está afetando o nosso dia a dia, como você mesmo já falou aí, essa questão dessa ansiedade toda, da quantidade de informações que a gente recebe, não consegue processar tudo, vai criando tudo isso, mas ao mesmo tempo essa mesma tecnologia, se você desliga a internet de um país, não sai um avião do chão, você não faz uma transação bancária, você acaba com a economia do país, você pode gerar acidente no transporte, uma série de coisas. Isso aí, de alguma forma, foi discutido também, essa questão da guerra mundial em escala tecnológica e não nuclear? Sim, você vai ver, Dalmo, tem um indicador muito legal produzido pela Eurásia que mostra os grandes riscos, né, globais e as grandes tendências. Vocês vão ver daqui a pouco as grandes tendências do planeta Terra, é muito interessante, né? E um dos grandes riscos diz respeito à velocidade com que determinados países acessam a uma nova tecnologia. A gente está vivendo hoje um mundo onde a NVIDIA domina o mundo, né, pelo fato de ser a maior produtora hoje de semicondutores baratos, né? Taiwan tentando correr, o próprio Estados Unidos, Japão, a Rússia tentando entrar nesse mercado. Então, existe uma preocupação de quem são os first movers, né? A teoria do Oceano Azul é muito propícia aqui, né? Porque quem chega primeiro domina determinadas tecnologias. Eu vi uma plenária também muito curiosa que mostra que hoje o poder econômico não está quem tem dólar, quem tem propriedade ou quem tem petróleo, mas sim quem reage rapidamente aos estímulos de mercado. Então, os primeiros países
e os governos que estiverem mais preparados para reagir ou interpretar o próximo Zeitgeist, né, que é aquela palavrinha em alemão que significa espírito do tempo, vão ter muito mais vantagem competitiva. E aí, se cair, se a gente der sorte de ter um chefe de Estado que tenha consciência, né, e elevação espiritual para o progresso da humanidade, tudo bem. Se cair na mão de alguém que queira destruir tudo, aí de fato a gente pode correr riscos aí, né? Obrigado aí, meu irmão. Cris, diga lá, meu amigo. Amigo, primeiro, eu te parabenizar pela apresentação aí, pela clareza da maneira como você traz e dizer que é motivo de orgulho, cara, ter você participando de um evento desse e saber que você está próximo da gente aqui, viu? Realmente, Eu que agradeço. grande satisfação. E aí, te provocar, né? Será que o Yuval Harari era um profeta, cara? O Yuval Harari, ele tem 3 livros, né? O Homo Sapiens, Homo Deus e o 21 Lições para o Século XXI. O Yuval Harari, ele tem uma pegada extremamente pessimista, né? E Davos é um pouco contraditório, né? O Yuval Harari e Davos não se bicam muito, né? É curioso, porque Davos tenta ter uma visão positiva, e o Yuval, ele puxa um pouco, né? Claro que a gente respeita as duas opiniões, mas, de verdade, né, quando você olha o 21 Lições para o Século XXI, boa parte do que ele escreveu está acontecendo agora, né? Principalmente com relação às guerras tarifárias do Trump, né? E independente, de novo, né, de qualquer bandeira, mas ele já falava que o que poderia fazer com que a gente entrasse numa guerra nuclear rapidamente era deixar os países sem opção econômica de poderem coexistir. Então, eu acho que ele tem um certo oráculo interessante aí, viu, Cris? Ele dá uma acertada, viu? Ele falava, inclusive, das pessoas que iam morrer muito mais pelo excesso de comida do que de fome, né? Pois é, isso é bem interessante. Teve uma plenária que eu confesso que eu fiquei bastante frustrado, que falava sobre obesidade, né? 15% da população global é obesa. Por que que eu fiquei frustrado? Porque é uma plenária com um tema tão importante e só tinham 3 pessoas. Mas estava lá o presidente do Banco Mundial. Sentei do lado do presidente do Banco Mundial. Então falei, talvez a gente não precise de tanta gente, mas só o presidente do Banco Mundial ali mostrando que ele tem um interesse, ele já consiga influenciar e persuadir uma quantidade enorme de pessoas. Então, de fato, a gente vive temas hoje que... E Davos não consegue aprofundar tanto tudo, né? É muito rápido, é muito intenso. Mas quem sabe o ano que vem a gente veja algumas melhoras, né? Vamos adiante aqui, vou passar para vocês a próxima trilha, a gente faz mais uma pausa, né? Reimaginar o crescimento. Há uma preocupação, como eu disse, né, a respeito de como é que a gente consegue continuar consumindo tudo aquilo que a gente vem consumindo. Há uma pressa cada vez mais exacerbada e boa parte das empresas hoje adotaram como um ecossistema de cultura fazer um planejamento estratégico para crescer em percentuais cada vez mais irreais. O que Davos trouxe, né, sobre reimaginar o crescimento? Claro que aqui vocês vão ver nesse infográfico os temas que foram mais discutidos, né? A economia chinesa, por exemplo. Eu tive a oportunidade de participar de Davos o ano passado apenas como ouvinte online, né? E já existia muita desconfiança a respeito do progresso da economia chinesa. Este ano, as pessoas falaram que era muito mais real os indicadores de crescimento chinês do que se imaginava, né? A Rússia, por exemplo, já é considerada uma perdedora de guerra, né? Não só pela incidência das suas perdas financeiras, mas também pela perda de oportunidade. E vale a pena também chamar atenção para esse nome que está aqui, né? O MENA. Pouca gente sabe o que significa, mas também vai existir uma visão de longo prazo de crescimento nos MENAs. O que é o MENA? Middle East, North Africa. Assim como eu disse, né, que a ASEAN vai ser o próximo Vale do Silício, existe também uma oportunidade crescente no Oriente Médio, porque a tendência é que esses conflitos diminuam, uma visão política de longo prazo, e o norte da África também por ter uma convergência de matérias-primas e mão de obra pujante.
Existem preocupações a respeito do financiamento climático, dos novos atores e ferramentas que vão conseguir prever, e algumas fronteiras relacionadas à nutrição. Eu tive a oportunidade de ver, Davos tem uma sessão que mostra uma série de tecnologias novas, e eu tive a oportunidade de ver pela segunda vez, a primeira vez foi na Califórnia, numa visita que eu fiz pela Escola do Caos, no evento que a gente foi para a TD, de um chip que vai nessa parte da mão aqui, né? Um microchip que é implementado aqui entre o polegar e o indicador, e esse microchip, quando você instala, que vai ter um custo para nós, muito provavelmente de $1.000, você baixa um aplicativo no celular e consegue ver real-time a quantidade de glóbulos brancos, vermelhos, eritrócitos, do seu colesterol. Então, você não precisa mais fazer um exame de sangue para ter acesso às informações biológicas, e isso acaba colocando em xeque, inclusive, os laboratórios, né? As empresas de saúde, porque você consegue ter acesso imediato a como é que está as fronteiras, né, do conhecimento da tua saúde real time. Existe também uma questão da geoeconomia da energia. Muitos cientistas já apontam que boa parte dos países que conseguirem investir na mudança das suas matrizes energéticas vão conseguir prosperar muito mais do que outros, né? O Brasil hoje tem uma dependência muito menor do carvão, como era 10, 15 anos atrás, mas ainda uma dependência de consumo de água muito grande, né? As hidrelétricas e as hidroelétricas ainda dominam, né, a matriz energética brasileira, que deveria já migrar rapidamente para energia solar, energia eólica, e alguns países já vêm muito à nossa frente. Também teve quesitos relacionados a cenários econômicos para 2025 e algumas economias emergentes que aparecem de uma maneira que a gente pode explorar daqui a pouco. Como eu disse, o crescimento populacional é um tema também que Davos traz de uma maneira bastante preocupante. Eu disse que esse mês a gente chega em 8 bilhões de pessoas, e aí começam uns exercícios de futurologia muito curiosos. O primeiro é de que em 300 anos a humanidade vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Mas se a gente continua com o consumo do planeta na mesma proporção que os cientistas apontam que a gente vai continuar, em 350 anos a população global cai de 10 bilhões para 2 bilhões de pessoas e rapidamente se extingue. Então, em 300 anos, nós temos aí o fim da humanidade decretado se não tiver uma grande mudança global. Por incrível que pareça, né, uma coincidência muito curiosa, na Netflix tem um seriado muito legal do Ricardo Darín chamado Eternauta, né? Que ele mostra a inversão dos globos, a inversão dos polos geológicos da Terra, né? O positivo e o negativo dos elétrons no magma, né? Que tem ferro, mudam o ecossistema terrestre, imediatamente dissolve, né, a camada de ozônio, a gente entra numa temperatura baixíssima e muita gente morre, né? Não tem bichos, né, e monstro como aparece no seriado do Eternauta, mas também é algo que foi apresentado com relação à regulação da própria temperatura terrestre. Fica aí a dica do Eternauta. Esse é um dos gráficos que mais me chamou a atenção. Ele mostra qual é o impacto decorrente da perspectiva de chegada de jovens versus a saída de idosos ou a saída de pessoas, né, economicamente ativas para aposentadoria. Então, vou pegar aqui já de largada o Brasil, que está aqui bem no meio. Se a gente descer aqui para o eixo X, a gente tem um impacto de 26% na economia brasileira nos próximos anos de chegada de jovens no mercado de trabalho. Mas se a gente olha no eixo Y, 40% de impacto com relação à aposentadoria. Então, esse número é desproporcional. A chegada de jovens é menor do que a aposentadoria de pessoas no Brasil. Como eu disse no Japão, olha o impacto, né? Impacto de 70% com relação à aposentadoria e 20% de chegada de jovens. Não há previdência social que aguente isso, né? Então, a gente vai começar a ter uma quantidade enorme, né, de impactos relacionados, e vamos começar cada vez mais a acompanhar o estímulo à natalidade em muitos países, né? É bem possível que o Brasil passe por uma campanha de estímulo à natalidade, como o Japão vem passando, né? Ou oferecendo atrativos fiscais para trazer jovens
para o território japonês para conseguir equilibrar a continuidade do crescimento economicamente ativo do país. Falando um pouco de RH, né, nós somos uma associação de recursos humanos. Essa é um estudo da Harvard Business Review que mostra quais são os futuros cargos de recursos humanos. Esses cargos atrelados a cruzamento de tempo que nós já vivemos versus tech centricity, que é conhecimento de tecnologia em recursos humanos. Achei interessante trazer para vocês, porque em curto espaço de tempo, novos papéis e responsabilidades de recursos humanos nascem, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Temas como HR Data Detective, Algorithm Bias Auditor, né, um Climate Change Response Leader. Fora do país, aqui no Brasil a gente fala sobre home office. Fora do Brasil, a nomenclatura é WFH, né, que é Working from Home, um Working from Home Facilitator. Novos indicadores também para aqueles cargos e pessoas que têm pouca familiaridade tecnológica, né? Um Gig Economy Manager ou Head of Business Behavior. Temos também um Director of Wellbeing. Olha que interessante esse cargo, né? Um Chief Purpose Planner ou Distraction Prevention Coach, até chegar no nível de diversidade que esbarra a diversidade genética, né? Minha querida amiga Georgette Lemos, que está aqui, uma honra estar contigo, Georgette, já está se falando em Davos no 3º, 4º nível de diversidade, né? Diversidade genética. Tomara que a gente chegue nesse nível, né? De conseguir construir um mundo mais equânime do ponto de vista genético e não só pelas aparências, né? Ou mesmo um Human Network Analyst, um VR Immersion Counselor, ou seja, o mundo está discutindo muito o papel de recursos humanos no processo de transformação tech. E também a McKinsey trouxe, né, um indicador no final de 2024 de qual deve ser a nova agenda de recursos humanos. Em primeiro lugar, focado na transformação do mindset das lideranças e dos colaboradores, para que as informações sejam mais fluidas, as decisões sejam mais interativas, ágeis. Outro indicador para que a gente não perca o foco, né, do equilíbrio entre rigor e generosidade, do desenvolvimento de pessoas e o alcance dos números, que a gente consiga colocar lentes mais aprofundadas nas relações mais humanas, desenvolvendo lideranças, capacitando mais rapidamente a força global de trabalho e a tecnologia como um acelerador do desenvolvimento de competências. Essa foi a carta do Papa Francisco, né, por meio do seu cardeal, de que a inteligência artificial deveria ser utilizada para aproximar as pessoas. Foi uma surpresa, né? Tinha uma plenária de quase 1.500 pessoas, onde um dos cardeais do Papa leu a mensagem do Papa Francisco, já muito debilitado, falando sobre inteligência artificial, né? Realmente muito inesperado, né? O Papa falar sobre inteligência artificial, mas isso são coisas de Davos, né? Essas surpresas acontecem. E o RH muito como um facilitador para permitir que a gente consiga se desenvolver e, ao mesmo tempo, equilibrar a chegada de novas descobertas de mercados e tecnologia. Robert, você congelou para mim aqui, eu não sei se para todos. Congelei? Deixa eu ver, vou voltar aqui. Deixa eu projetar de novo. Voltou? Deixa eu projetar de novo a tela. Essa aqui... Eu te ouvi normal, mas você estava fazendo um bico. Estava fazendo um bico aqui. Boa. Eu vou voltar rapidamente essa tela aqui da estrutura de recursos humanos. Eu não sei se vocês conseguiram ver essa tela. E a tela da agenda de RH da McKinsey, tá? Foi uma das plenárias mais interessantes. Oi, Rá, diga lá. Quando a gente pega esse mapinha, só se você puder voltar, por favor, tem um discurso de falar efetivamente sobre o gerenciamento dos recursos não humanos. Óbvio que vai ter o data, a ética, óbvio que a gente já tem algumas camadas que já estão sendo debatidas, mas quando a gente pensa, por exemplo, na gestão dos agentes autônomos, como é que você vê esses diálogos, né? Porque ao mesmo tempo que tem áreas, a gente vai ter essa gestão efetivamente, né, do recurso não humano. E como você tem visto essa questão de mundo fora daquela bolha corporativa? Porque, por exemplo, propósito, networking, né, aposentadoria, a gente vê que está
saindo um pouco daquela monogamia corporativa. Como é que você vê essas duas frentes? Porque são frentes que no Brasil a gente está bem atrasado, né? Como é que é a discussão um pouco lá no mundo lá fora? E sua opinião pessoal também, claro. Eu acho que a gente vai passar por um. Agora ele travou para mim. Agora travou também para mim. Travou com o áudio. Travou para mim também agora. Puxa, uma pena. Pois é. Daqui a pouco volta. Bem que o colega tinha dito da importância de ter o Wi-Fi sempre funcionando, né? E por falar em tecnologia, né, o avanço dos agentes. Mas se alguém quiser falar também, né, ou comentar a pergunta, aproveitar que eu acho que ele ia falar que tinha um slide sobre isso para frente, eu acabei dando spoiler, né? Coisa que eu achei interessante, né, dos comentários aqui, que falou muito questão de saúde mental, né? Ele trouxe aí das coisas que foram passadas lá e recentemente aí os eventos sobre NR1, mas o quanto isso somos nós que estamos viciados, né? Então, será que a gente não é corresponsável do burnout que a gente está vivendo? Será que a gente não sabe, corresponsável pelos impactos, né, que a tecnologia tem causado? Eu tive num evento recente em Brasília e o diretor do Banco do Brasil fez uma palestra, né, explicando como é que eles estão tratando a NR1 lá dentro, com quase 80 mil colaboradores. E falando, né, da responsabilidade das empresas baseado nisso. Aí, quando ele terminou a palestra, eu perguntei para ele se ele tinha visto, né, se ele percebeu quantas doses de café eu tomei enquanto ele fazia a palestra dele, que estava acontecendo 4h30 da tarde. Ele falou, não percebi. Eu falei, eu tomei 5 doses de café enquanto você fazia a sua palestra. Quem é responsável por esse comportamento meu? Eu ou a minha empresa, né? Porque provavelmente vou dormir mal, devo acordar, né, talvez não muito bem amanhã por ter dormido mal e faço repetidamente esse comportamento. De quem é essa responsabilidade, né? Então, não sei, acho que a gente é corresponsável, sabe, pelo resultado das coisas que estão acontecendo. E Cristiano, Perdão, só um comentário. Eu participei de um evento onde tinha, desculpe, eu participei de um evento onde tinha o diretor de fiscalização, talvez do Brasil, né, que vai ser responsável por essa fiscalização da NR1. Foi um debate muito elegante, mas foi um debate quente, porque, na verdade, a questão de fundo que se coloca aí, se você toca no ponto que é o tema agora, né, a gente só está falando da NR1, é que INSS está falido, né? Então a questão que se coloca é, primeiro, qual vai ser o impacto da NR1 daqui a pouco tempo no fator previdenciário? Quer dizer, na verdade, tudo o que vai acontecer e tem esse risco, né, é que todos os sintomas que são de desequilíbrio mental, não importa de que ordem, né, que na verdade são provocados por todos esses elementos, né, que foram trazidos por vocês, isso daí vai recair sobre as empresas. Porque o nexo causal, você comprovar que realmente isso não aconteceu dentro da empresa, vai ser muito difícil de comprovar. A brincadeira que a gente está fazendo, inclusive, nos colégios, é assim, os advogados, os psicólogos, os psiquiatras, a turma de coach vai ganhar muito dinheiro com isso. Porque as empresas agora vão ser encurraladas, porque é difícil provar que aquilo não está acontecendo por conta da empresa, e isso vai impactar diretamente no fato, que é o que o INSS está querendo. Na verdade, ele está querendo transformar uma questão que é social, ou grande parte dela, né, com a culpabilidade da empresa. O senhor lá, que é um cara muito gentil, tal,
ele ficou um pouco sem saber o que responder, porque tem uma questão política nesse jogo profunda, política e econômica. O que eu posso dizer, as empresas vão ter problemas gigantes agora pela frente. Acho que eu consegui. Leto, se você me permite colocar um ponto um pouco contrário à sua visão, eu faço uma comparação muito grande. Sempre trabalhei com gerações muito diferentes das minhas, né? Trabalhei por muitos anos na IBM, agora estou numa empresa de saúde. Eu acredito que a gente está dando luz também à responsabilidade de empresas que são muito permissivas em ambientes tóxicos, né? Esse é um fato. Então, e eu vejo que a gente tem uma prematuridade ainda de um olhar para a saúde mental, porque a gente ainda tem preconceito, né? A pessoa, claro, como vocês trouxeram, como bem o Cristiano trouxe, quando a gente chega numa empresa, a gente chega na nossa integralidade, né? A gente chega como mãe, a gente chega como esposo, a gente chega como os pais estão ali cuidando de pais que estão idosos. Eu só acho que a gente precisa ter um olhar cuidadoso para separar um pouco o que é a responsabilidade do ser humano. Eu também fico com receio da gente culpabilizar a vítima, sabe? A gente trazer você mesmo, quando a gente aponta, né? Você tem uma questão mental porque você gerou. É como a gente aponta para uma pessoa, por exemplo, que tem obesidade, diz, se você pudesse, você não teria, né, as questões crônicas geradas pela obesidade. Então, eu acredito que a gente tem que olhar de uma forma muito cuidadosa. E nós estivemos essa semana com uma pessoa que nos trouxe. A gente está buscando se letrar e se informar bastante, sabe? Eduardo Marcato, Rodrigo Vaz, pessoas que têm uma propriedade em norma para nos ajudarem a identificar como fazer a avaliação ergonômica. O que é isso? Como que a gente faz o inventário de risco? Como que a gente faz um plano de ação que seja efetivo? Então, ir para o básico, porque existe muito também de aproveitar essa onda para dizer agora a gente vai falar de saúde mental. E NR1 não é sobre analisar a saúde dos indivíduos, né? A NR1 é para analisar o ambiente que gera esse tipo de questão, um ambiente que potencializa. Eu acredito que a gente precisa ser muito cuidadoso, nós precisamos ser cuidadosos separando esses pontos, sabe? Para não colocar tudo ali, né, Cristiano, num único ponto. O que você trouxe do café, eu me pego muitas vezes também. Então, é assim, a saúde na sua integralidade, saúde social foi falada também no South by South, né? A questão de quem faz mais amigos no trabalho e quem mantém relações longevas vive melhor. Então, além de saúde física, a saúde mental, que a gente ainda discute de uma forma muito embrionária, a saúde social. Então, quando a gente olha para a saúde na sua integralidade e a gente responsabiliza as pessoas pelo que elas são capazes de fazer, a gente orienta a liderança, porque a liderança não é psicólogo, não é psiquiatra, mas precisa saber conduzir. E a gente traz, né, não demoniza a empresa também, porque a empresa, eu acredito que a gente começa a trazer ali as perspectivas de colocar a responsabilidade para cada um desses atores, tá? Gente, vocês estão vendo a minha tela? Está aparecendo aqui para vocês ou não? Sim. Tá? Não, para mim não. Sim. Não. Ainda pode compartilhar. Você voltou, mas a sua Agora tela sim. não. Foi? Vamos ver. Agora foi, agora foi. Agora foi. Estou com os dois aqui. Estou com o celular, falando pelo celular, não sei o que aconteceu. É um colapso total aqui, mas a gente vai conseguir chegar nesse... A informação vai chegar. Vou passar rapidamente a investir nas pessoas. A gente está chegando quase na nossa reta final. Investir nas pessoas talvez seja... Acho que agora não está aparecendo a parte relacionada ao tema. Eu vou ficar projetando dessa maneira aqui para vocês, tá? Mas o material vai para vocês também, fiquem tranquilos. O que diz respeito a investimento nas pessoas? Talvez essa seja a joia da coroa, porque a gente está falando sobre temas relacionados a como nós vamos permitir que as pessoas consigam navegar bem com relação à utilização de inteligência artificial
e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de competências. Talvez para vocês possa parecer um pouco pequeno, aqui eu vou passar os principais aspectos. A parte de baixo aqui, Davos dedicou uma quantidade enorme de temas relacionados à diversidade, tá? Liberdade em tempos de crise, equidade pela identidade, rumo à paridade de poder, vantagem da neurodivergência. Existe um estudo muito interessante que mostra que empresas que contratam neurodivergentes aumentam seu EBITDA em quase 14%. Pessoas com toque, TDAH, síndrome de Down, porque você gera nas pessoas com que trabalham nestes colaboradores e colaboradoras a empatia. E depois fica mais fácil dessa empatia se reverberar para os clientes dessas companhias. Eu vi também discursos muito inflamados e comemorativos de que a AIDS deve ser erradicada do planeta nos próximos 3 anos, mas infelizmente o câncer não, diante de uma pouca animosidade do segmento farmacêutico para isso. O nome da próxima geração é a geração U, de Uncertainty, porque a gente vai dificilmente conseguir mapear quais são as próximas vontades ou mesmo conseguir prever o perfil de consumo ou mesmo a lógica com que essas pessoas vão se relacionar. Como eu havia adiantado, esse é um indicador, né, até passando para o Dalmo, relacionado a quais são os principais riscos globais. Aqui eu vou ler para vocês, que deve estar bem pequeno, relacionado a os principais riscos globais hoje estão mais centrados com relação a State-Based Army Conflict, ou seja, conflitos armados. É um ponto crítico na visão de 3.900 gestores de risco pelo mundo. O segundo, eventos climáticos extremos. Aí sim, a parte que o Dalmo havia me perguntado, que aqui a gente chama de Geoeconomic Confrontation, que é países que têm acesso a uma determinada tecnologia e acabam se utilizando dela em detrimento dos demais. Mas eu chamo a atenção para o quarto item, que é muito curioso, né? Muito interessante, que é o misinformation e disinformation. Fake news. Né? Os gestores de risco pelo mundo apontam que fake news passa a ser um dos grandes aspectos críticos para a evolução da humanidade, além do da polarização social. Né? E o Dalton Economic, que diz respeito à diminuição de aspectos de geração de lucro. Outro tema que também Davos traz fortemente são relativos a tendências globais. O que vocês estão vendo nesse gráfico são as principais tendências globais do planeta. Tá? Isso é bem interessante, porque se a gente pode falar qual é uma tendência relativo a um determinado setor, mas qual é a tendência global que a gente tem para o planeta? Né? Qual é a tendência para o planeta? Primeiro, expansão do acesso digital. Maior quantidade, cada vez mais de digitalização, inteligência artificial. O segundo, aumento do custo de vida e preços mais altos ou inflação. Terceiro, esforços e investimentos para a redução da emissão de carbono. E quarto, a gente vai ter um maior foco com relação a questões trabalhistas e sociais. Chegando no ápice de Davos, a gente tem as tendências tecnológicas, que também são bem interessantes, mas vocês já perceberam que a tendência de Davos não é muito diferente, né, daquilo que a gente entende, que é inteligência artificial e tecnologias de processamento de informação, robôs, geração e armazenamento de distribuição de energia, e aí vem também as profissões em alta. Diminuir um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Especialista em Big Data, engenheiros de fintech, especialistas em inteligência artificial e machine learning. Um dos gráficos que eu gosto muito diz respeito a quais são as profissões em baixa, que são aquelas profissões que devem sumir. E aí, meus amigos, tem tema para a gente pensar aqui, né? Bastante, né? Atendentes de correio, caixas bancários, digitadores, caixas e bilheteiros. Por quê? Porque a inteligência artificial chega para mudar radicalmente essas profissões, mas Davos também traz, na sua joia da coroa, quais são as habilidades em ascensão. Eles chamam de habilidade, mas a gente sabe que são competências. E aí vale uma reflexão bem forte. A primeira, habilidade em ascensão, inteligência artificial e Big Data, redes de cibersegurança e alfabetização tecnológica. Os primeiros são hard skills. O quarto, pensamento criativo. Olha que interessante para as nossas empresas, a gente como recursos humanos, né, estimulando que as pessoas desenvolvam novas competências.
recomendo para que vocês pensem em desenvolver trilhas relacionadas a pensamento criativo, que é o quê? É conseguir ter acesso a uma quantidade enorme de informações para que a gente possa prosperar no desenvolvimento do raciocínio lógico. Mas o quinto também chama muita atenção. Resiliência, flexibilidade e agilidade, curiosidade e aprendizado contínuo. Davos traz outros temas, né? E aqui, como eu disse, esse material vai ficar com vocês. Ele é muito interessante porque ele mostra quais são as competências, e ele faz um cruzamento bem interessante. Estou fazendo uma manobra aqui para que vocês possam ver, né? Esse quadrante aqui de cima mostra quais são as competências que são importantes hoje e eles entendem que vão ser importantes para o futuro. As competências que são menos importantes hoje, mas que vão crescer. Olha aqui, resiliência, flexibilidade, agilidade, pensamento analítico, leadership and social influence, liderança e influência social. As competências que são pouco importantes hoje vão ser pouco importantes no futuro. E, por fim, as competências que vão ser muito importantes, que são muito importantes hoje, mas que não vão ser mais daqui a um tempo. Caminhando para os nossos finalmente, esse slide foi um dos que mais me chamou a atenção, tá? Onde a inteligência artificial vai interferir radicalmente até 2030, né? Olha que curioso. A automação vai sofrer influência de 54% de impacto em inteligência artificial. Hotelaria e lazer, 78%, né? Mineração, 84% de impacto. Serviços financeiros e mercado de capital, impacto de 100%. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, o aspecto da inteligência artificial chega como um aspecto transformativo, né? O que é a inteligência artificial? Por que ela é uma tecnologia transformativa? Quando o carvão foi descoberto, o carvão modificou os 300 setores existentes na história da humanidade na ocasião, né? Quando a eletricidade é descoberta, ela interfere nos 500 setores existentes. Quando a internet chega, ela interfere nos 50 mil setores existentes. Quando a inteligência artificial chega, ela interfere nos 80 milhões de setores econômicos existentes. Ou seja, ela é uma tecnologia transformativa porque ela interfere em todos os setores. Nosso objetivo não é passar com tanta ênfase os aspectos de proteção do planeta, mas eu deixo aqui para vocês também o nosso infográfico, que foi gentilmente produzido pela nossa incrível equipe da Escola do Caos, para mostrar todos os temas, né, que foram discutidos em Davos, com relação a crédito de carbono, extração de recursos, utilização de água, né? Os temas relacionados a alimentos cancerígenos, o uso de vape, né, de uma maneira indiscriminada também foi foco, né, de discussão de Davos, a questão do pulmão de pipoca aparecendo por todos os lados, né, nas convenções, nos temas das plenárias de saúde, né, ou a própria dependência das bets, de pessoas que não têm a menor condição hoje, né, de jogar, porque não conseguem equilibrar, né, esse tipo de consumo, e recomendações fortes de proibição legais pelos países que adotam isso de uma maneira aberta. Então, foi bem forte até chegar nos temas relacionados à indústria na era da inteligência. Quando a gente vê a chegada de novos temas, essa parte de cima aqui foram os grandes focos relacionados aos temas que devem serem as grandes economias para os próximos 10 anos. A economia relacionada à inteligência artificial, a biotecnologia, como esse chip que eu tive a oportunidade de contar para vocês, a computação quântica e a robótica, além de outros temas de infraestrutura, os temas das criptomoedas e bitcoins, as biotechs, que também crescem numa velocidade absurda, além do mercado de ciborgues, né? Esse foi muito curioso, que eu tive a oportunidade de ver, o mercado de ciborgue relacionado a gente ter cada vez mais chips no nosso corpo para prolongar a nossa existência, e também temas relacionados à tecnologia climática.
Meus amigos, eu tive uma percepção bastante positiva, né, de tudo que foi discutido em Davos, apesar de os alertas relacionados é um grupo de pessoas que está absolutamente fora da realidade. Eu vi e senti muita verdade nas discussões sobre a preservação ambiental, vi discussões fortes de pessoas que estavam bastante preocupadas na preservação ambiental, na preservação dos seres humanos e no crescimento como uma aldeia global bastante progressa, né? Bastante equânime. Para que eu possa cumprir o meu prazo e deixar, né, para as nossas conversas e considerações finais, eu queria convidá-los a se associar à APSA, né? Hoje, sem dúvida alguma, a melhor associação de recursos humanos que nós temos no Brasil, convidá-los para o nosso congresso do dia 28 de maio, Congresso de Saúde e Bem-Estar que vamos ter, com a presença do Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho de Administração do Einstein, a Cirlei Carvalho, nossa queridíssima diretora nacional de Saúde e Bem-Estar. Tivemos também a presença, e vamos ter a presença, da Isabela Camargo, jornalista, palestrante, do Leonel Andrade, presidente de grandes empresas, da Ana Dobati, do Cristiano Moreno, né, que liderou por um bom tempo, né, o RH da EGEA, a Daniela Moscardini, que é a nossa gerente de DHO da GWM Brasil, contando a sua experiência com burnout, o Dr. Paulo Araújo, o Dr. Afonso, hoje líderes, né, médicos da Rede DOR, falando sobre os impactos do burnout no corpo, o Dr. Fábio Medeiros falando sobre NR01, a Fernanda Chilotti apresentando com maestria todo esse encontro, e o Rui Duarte Brandão, CEO na Zen Club. Então, meu último slide é o convite para que vocês apontem seus QR Codes e se associem à APSA. Agradeço mais uma vez a Esther, minha querida vice-presidente, ao presidente do conselho, Evando, a Georgette Lemos, que está aqui, acabou de levantar a mão, nossa diretora nacional de saúde e bem-estar. Vou parar de compartilhar para que a gente possa bater um papo rápido, mas agradeço mais uma vez a todos vocês a oportunidade da gente estar junto e poder celebrar, né, todo o objetivo que nos faz estar aqui às 8h30 da noite, como inconformados, para que RH se torne cada vez mais uma alavanca estratégica de sucesso. Georgette, você levantou, te dou a palavra aí, e uma honra estar ao seu lado aí, construindo essa APSA nova, Georgette. Você está no mudo aí, Georgette. Oi. Oi, Georgette. Boa noite, bem-vinda aí. Obrigada. Eu estou encantada com vocês. Cada dia que passa, eu acho que você é um extraterrestre. Quando você falou aquela parte da crescente movimentação de polarização ideológica política, né? Fazendo uma analogia com... Analogia não, colocando como um dos fatores que impactam esse movimento na diversidade, eu acho que isso está sendo muito pouco falado, apesar de ser algo evidente, né? Mas como é um assunto um pouco assim, entre aspas, sofisticado, as pessoas passam por cima, né? Eu estava com a câmera desligada porque eu estou com Tersol, conhece isso? E dizem que isso aqui passa, né? É transmissível. Então, como nós estamos com a tecnologia muito avançada, fico com medo de transmitir para vocês. Mas, brincadeira à parte, eu adorei a sua exposição e que Deus te ilumine cada vez mais. Só isso. Obrigada. Obrigado, Georgette. Lembrando que o mês que vem vai ser o mês da diversidade. Da APSA, né? Estão todos convidados. Eu adorei, acho que foi a Eliana, né, que falou sobre a questão dos riscos, mapeamento de risco e tal. Olha, primeira vez que eu escuto alguém falar sobre riscos, enfatizando os riscos sociais, porque é aquela história, esqueceram de mim sempre. Então,
é aquela história da velha cipate, de colocar a pessoa no centro da sala e dizer: você é o culpado pelo acidente. Então, as pessoas adoram a teoria da culpa. A culpa não é nem da empresa, nem é da pessoa, obviamente, do empregado em questão. Mas estão esquecendo de valorizar e considerar os fatores endógenos, aquilo que cada um de nós traz da nossa vida, da nossa caracterização como ser humano, e que nós não dissociamos, nós somos seres holísticos. Então, tudo aquilo que nós temos, e ela falou muito bem, né, as questões sociais, a vida como mulher, mãe, trabalhadora, etc. Além disso tudo, por exemplo, uma pessoa hipertensa, ela sempre vai ser uma pessoa com características diferentes, com entregas diferentes. Agora, se a empresa não sabe dessas características e não as considera, porque ela está olhando o ambiente empresa. Agora, e o ambiente externo? Então, o que está faltando é fazer esse link. É igual aquela história do médico clínico e o médico do trabalho. Eles não se conversam. Então, você tem o médico do trabalho que cuida do homem no trabalho e o médico da medicina assistencial que cuida da pessoa da porta para fora. Então, nós estamos precisando de fazer esse link, fazer com que os profissionais conversem mais. Georgette, e você aproveitou e me deu um gancho bom, né? Lembrando que no dia 27 também a gente tem um congresso de saúde mental no Rio de Janeiro, né? Organizado pela Fabiola Palo, nossa queridíssima presidente do Rio. Vocês vão perceber, né, no site da APSA tem uma aba chamada Agenda. A gente já tem por volta de 14 eventos gratuitos para os nossos associados. Então, a gente tem o Congresso de Saúde Mental no Rio, temos o Congresso de Saúde Mental também nacional, eventos relacionados à formação de CHRO, formação em treinamento e desenvolvimento. A ideia é a gente exaltar cada vez mais o nosso setor como sendo um setor que forma gente boa, né? E é fundamental que a gente tenha a parceria sempre de vocês para continuar expandindo a APSA. Certo, meu querido presidente Evandro? Bem-vindo aí, boa noite. Tá no mute, Evandro, tá no mute. Eu queria, naturalmente, assim que eu acho que é a impressão de todos, parabenizar, né, essa rica apresentação, e com certeza o material vai nos trazer a possibilidade de entrar com mais profundidade nos temas que foram abordados. A gente sempre fica com questões, né, de se discutir tanto o mundo, e vem indicadores interessantes de melhoria da longevidade, de melhoria da saúde, enfim, uma série de coisas, mas só que a gente olha num tempo muito longo, né? E a tecnologia hoje nos coloca numa velocidade de aprendizado de conhecimento muito rápido. Então, o que fazer, aproveitando até a palavra da Georgette, que eu amo de paixão, para que nós também, como seres humanos, tenhamos uma velocidade maior para compreender a própria sociedade, né? E aí eu falo isso porque nós temos um desequilíbrio social muito grande, para começar, na distribuição de renda, né? Até que ponto isso também foi discutido ou está no pensamento dessas lideranças de Davos? Porque nós precisamos encontrar um equilíbrio nisso. Se a gente não encontrar um equilíbrio nisso, por mais que a gente melhore a situação dessa população menos favorecida, nós temos uma renda muito concentrada numa minoria, né? Então, acho que são temas que nós precisamos amadurecer e continuar trabalhando. Mas nessa condição de participante da APSA, e eu sou daqueles antigos que estou na APSA há muito tempo, eu reitero aí, naturalmente, esses convites todos que foram feitos, né? E mais que isso, essa nova associação tem 2 meses, 3 meses, alguma coisa por aí, né? Que a gente deu uma revolucionada e trouxe o Alberto aí para liderar todo esse processo. Então, eu acho que a gente está ocupando um espaço diferenciado e convidamos realmente para que todos, na medida do possível, se associem, individual ou como empresa,
E participem, né, dos eventos que estão sendo trazidos, que são muito ricos. Eu acho que a mostra aí já deixou todos nós de água na boca, porque muita coisa vem por aí. Obrigado, parabéns, Alberto, aí, e luz para a gente dar continuidade nesse trabalho. Obrigado. Obrigado, presidente Evandro, que coordena aí brilhantemente nosso conselho deliberativo, e fica estendido esse convite para que vocês estejam mais próximos. A gente tem vários grupos de discussão na APSA, vários eventos, já são 16 estaduais, 11 regionais, e agradeço a todos vocês e recomendem, né? Eu acho que o objetivo aqui é a gente consiga ampliar, fazer network e antecipar movimentos de carreira. Obrigado a todos vocês, a gente vai ter a gravação disponível. Não deixem de entrar no site da APSA, nos acompanhar. Até a próxima. Boa noite, obrigado pela presença de todos aí.